Muita gente acredita na lei da atração, mas também muita gente se frustra porque não consegue ver resultados. Hoje eu quero te mostrar os principais motivos mais comuns para isso acontecer, como você pode mudar esse cenário. Talvez você já tenha feito visualizações, afirmações, frases positivas e ainda assim nada mudou. Você se identifica? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou listar alguns pontos para te mostrar porque isso pode estar acontecendo, tá? Um desses pontos, gente, eu tô olhando aqui pra ver se o fonezinho tá ligado, porque eu não tô muito acostumada com isso aqui, tá? Mas fica comigo aí no vídeo. É, dos pontos, né, é a falta de clareza no que você deseja. Deixa eu explicar mais ou menos. É que eu tô falando aqui conforme coisas que aconteceram comigo, tá? Aí você tem falta de clareza. Aí você pede algo melhor, mas você não tem clareza do que realmente você quer. No começo, a minha dor maior era a dor financeira, né? Aí eu falava, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu queria várias coisas ao mesmo tempo, entendeu? Só que quando eu falava, eu quero uma casa, aí um dia eu falava, eu quero uma casa com 2 quartos. Depois eu já mudava de ideia, eu falava, não, agora eu quero um apartamento. No outro dia eu falava, eu quero, deixa eu ver aqui, exemplos de carro. Eu quero um Onix. Depois já mudava de ideia, eu falava, eu quero um HB20. É, daqui a pouco eu já mudava de ideia, via um outro carro bonito. Eu tô dando só exemplos, tá, gente? É, eu quero um Jeep. Nunca tenho clareza do que quer. Um dos pontos são esses. Que você deseja várias coisas, só que você não sabe realmente o que você quer. Entendeu? Porque você tem que ter clareza no que você quer. Entendeu? O universo responde à clareza, pensamentos e emoções. Aí você fala, eu quero mudar de vida. Eu quero ter uma vida financeira melhor. Só que o que adianta tudo isso? Eu quero, e você não tem clareza do que realmente você quer, você não senta e fala assim, não, o que realmente eu preciso? Eu quero uma casa com 2 quartos, eu quero uma casa com uma cozinha espaçosa, armariada, quero uma cozinha com a sala bem, bem grande, bem ampla. Você tem que ter clareza no que você quer, entendeu? Porque não adianta você falar assim, eu quero uma casa, daqui a pouco você fala, não, agora eu quero um apartamento. Não, mas essa casa é muito cara. Não, eu quero uma casa tal, porque aquela casa é muito cara, eu quero uma casa mais barata. Não, agora eu quero uma mansão, entendeu? Você sempre fica mudando de opinião, você nunca tem clareza no que realmente você quer. Não, eu quero um carro, eu quero um carro tal, eu quero um carro X, o carro assim, com os bancos assim, da cor tal, com tantos quilômetros rodados, eu quero um carro zero. Você tem que ter realmente clareza no que você quer, entendeu? Porque, como eu falei aqui com vocês, o universo ele responde à clareza, gente, entendeu? As nossas emoções também. Deixa eu ver aqui um exemplo para falar para vocês. Vamos supor. Eu quero ganhar um prêmio de loteria. Só que lá no fundo, você tem medo de ganhar um prêmio de loteria e você ser assaltado, você ser sequestrado, das pessoas te pedirem dinheiro, entendeu? Porque o que adianta você querer um prêmio desse, é só um exemplo, tá? Você querer um prêmio desse e lá dentro, lá no fundo, sua emoção é de medo, de falta. Porque quando você vibra nisso, você tá vibrando na escassez, não é verdade? Então é mais disso que você vai ter. Então você não tem clareza, você não tem foco. E, na verdade, eu acho que você realmente nem quer esse prêmio. É como a casa. Você quer uma casa bem grande, bem espaçosa, você quer viver bem naquela casa, você quer uma casa muito bonita, uma casa aconchegante. Só que, na verdade, você acha que você não merece aquela casa, sabe? Por isso que você não tem clareza do que realmente você quer. Por isso que essas coisas não vêm até você. Você tem que se alinhar com seu desejo, com seus pensamentos, sempre pensando positivo e alinhar na sintonia daquele desejo. Um exemplo também é você quer mudar sua vida financeira. Você quer ter mais dinheiro, você quer que dinheiro sobre, você quer que o dinheiro nunca falte, você quer dinheiro em abundância. Mas você pensa escassez e vibra escassez. No começo, eu queria muito mudar minha vida financeira. Só que eu tinha um problema tão sério assim, de tantos programas a respeito do dinheiro.
Eu ia no mercado, eu ia com muito medo, com ansiedade, porque eu falava assim: "Eu preciso comprar tantas coisas, mas o dinheiro não vai dar". Então eu estava sempre fazendo Ho'oponopono para o dinheiro. "Ah, eu sou próspera, eu sou abundante", mas o que é que eu vibrava na verdade? Eu vibrava na escassez, então mais escassez eu tinha, entende? Então você quer uma coisa, só que você vibra outra. E o universo, ele responde a vibrações também. E pensa. Um outro ponto é a falta de ação inspirada. Porque a lei da atração, gente, ela não substitui o esforço, tá? Deixa eu explicar mais ou menos para vocês, né? Conforme assim o que eu aprendi, o que eu sei, o que eu vivi, tá? É, aí você quer várias coisas. Quando eu queria muito uma casa, sabe? Eu não tinha dinheiro para comprar uma casa. Não tinha de jeito nenhum dinheiro para comprar uma casa, assim, sabe? Nem em sonho, só vivia na escassez, na escassez, na escassez. Então, o que é que eu pensava, né, a respeito? Eu falei, no momento, eu não posso ter uma casa porque eu não tenho dinheiro para comprar uma casa. O que precisa para me comprar uma casa? Vou visualizar casas, vou olhar a casa, então, o que eu fazia, gente? Eu tinha, comecei a seguir vários perfis de corretora de imóveis, sabe? E comecei a olhar casas. Porque desde então eu não sabia nem quanto é que custava uma casa assim, no valor, o valor de uma casa que eu queria muito. Então, o que eu comecei a fazer, sabe? E que eu falo para vocês também começarem a fazer, se um desses sonhos da casa for o sonho de algum de vocês que estiverem assistindo esse vídeo, tá? Eu comecei a seguir. E eu começava a olhar as casas e eu comecei a ver os valores das casas, porque eu nem sabia quanto custava uma casa ainda. Eu só queria uma casa, mas eu não sabia quanto custava, sabe? Aí eu comecei a ver os valores, comecei a ver as casas e comecei a sonhar com aquilo ali, sabe? Então, eles mostravam, faziam um tour das casas e tal, aqui da cidade que eu moro, né? E eu comecei a entrar naquelas casas, gente, pela tela, mas eu comecei a ver. Falei, ai, que legal, essa casa custa tanto, tal. Aí eles falavam quando a casa poderia ser financiada, quando não podia, sabe? É, aí eles postavam algumas casas com desconto também nos perfis. E eu comecei a entrar naquela sintonia, sabe, gente? Comecei a ver, comecei a desejar e comecei a falar, ah, que legal, a casa custa tanto, tanto, tal. É, se você der uma entrada de tanto, tal, você tem desconto. E comecei a entrar ali, sabe? Então, comecei a ter uma ação de começar a ver. Questão de carro também, né? Eu não sabia mais ou menos quanto custava um carro, sabe? Eu falei, ah, eu quero um carro. Aí eu comecei a pesquisar e a olhar quanto custa um carro tal, né? Isso já é uma ação. Você começar a olhar, você começar a ver, você começar a sonhar com aquilo. Porque você só fala assim, ah, eu quero uma casa. Aí você, eu quero. Você não vai procurar saber quanto é aquela casa. Gente, eu já até entrei em casas, tá? Sério mesmo. Uma vez eu e a minha mãe tava procurando uma casa pra ela. Aí tem um monte de casa em um bairro aqui novo que tá sendo construídas, né? Aí tem algumas que estavam finalizando, e uma vez eu vi o rapaz lá pintando a casa, eu pedi pra entrar e comecei a ver por dentro da casa, sabe? Aí eu pedi pra entrar, aí eu entrei, olhei a casa e comecei a sentir aquela energia, daquele cheirinho de casa nova, aquela casa linda. E eu entrei com minha mãe, a gente olhou a casa, todos os cômodos. Então, tipo assim, você já começa a sentir aquela energia de que é real, sabe? Você também pode marcar visitas, mesmo você não tem dinheiro, tá, gente? Marcar visitas em casas e começar a entrar naquela sintonia, sabe? Ver como é que você se sente entrando naquela. E é uma das coisas, sim, que você pode fazer, sabe? Vamos supor, você quer ter mais dinheiro, né? Você pode ter alguma renda já ou não ter nenhuma renda. Uma das minhas rendas é CLT. Eu ainda sou CLT, sabe? Eu trabalho umas 2, 3 vezes na semana como CLT e eu também sou empreendedora, tá? Eu trabalho para mim mesma. Aí eu falei assim, fiquei pensando, meu Deus, quais as formas que eu posso fazer de atrair mais dinheiro? Você começa a pensar em formas. Eu posso empreender, eu posso vender alguma coisa. Quais são os dons que eu tenho? Como eu posso pôr esses dons em alguma coisa que me gere renda, sabe? Aí eu comecei a pensar assim, gente, a respeito, sabe? E comecei a me mover nessas direções. E vocês também podem pensar a respeito disso. Então, já é uma ação que você vai estar tomando, tá? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos aqui como eu tô querendo falar, gente, tá? Porque tem muita gente que querem resultados rápidos, e quando esses resultados não vêm, as pessoas desistem rápido, sabe? E não é assim, porque um exemplo assim que uma vez eu ouvi falar e que eu falei verdade.
Para ter resultado de mudança, a sua energia precisa ser mudada, gente. Você tá sempre vibrando ali na mesma energia de escassez, de miséria, sabe? De eu não posso e tal. E de repente você começa a ter sonhos e querer. é, as pessoas querem resultados muito rápido, sabe, gente? E muita gente às vezes desiste antes das coisas chegarem. Um exemplo que eu vou dar para vocês é tipo um ventilador. O ventilador, aí ele tá girando, né? Girando, girando, girando. Quando você desliga ele ou tira da tomada, ele ainda continua girando para depois a hélice parar, não é verdade? Aí você tá vibrando em escassez e miséria de que eu não posso, nada dá certo para mim. Um ditado que falam muito na minha região é: eu joguei pedra na cruz para estar passando por tudo isso. Aí você sempre vibra em coisas ruins. Aí da noite pro dia, você quer que as coisas aconteçam, sabe? Então, é como um ventilador, gente. Ele tá girando ali naquela programação de miséria, de escassez, de que eu não posso. Demora um tempinho para ele poder parar de rodar, entendeu? Para depois começar a rodar com a nova programação, que é a programação de que eu posso, eu sou próspera, eu sou abundante, tudo dá certo para mim, entende? Então, é uma coisa que eu comecei a ver muito assim na minha vida, tá? Porque esses exemplos aqui que eu tô dando são muita coisa que eu comecei a perceber na minha vida, tá, gente? Porque no começo eu conheci a lei da atração, eu falei, pronto, conheci a lei da atração, daqui a 30 dias eu vou ser outra pessoa, minha vida vai ser outra, eu vou conseguir tudo que eu sempre quis, eu vou conseguir casa, carro, dinheiro. A gente sempre quer resultados rápidos, e foi assim comigo, tá? Eu tô usando aqui vários exemplos da minha vida. Eu lembro que era um mês de junho, quando eu comecei a conhecer a lei da atração, e no mês de julho, assim, eu já queria que minha vida tivesse dado uma reviravolta e que eu ia conseguir isso, que eu conseguia aquilo. Gente, mas não é assim não, tá? Uma vida inteira de uma programação de escassez, de que eu não posso, de miséria, de muita escassez, sabe? Que eu venho de uma família que passou por muita dificuldade. E de um dia para noite eu queria que essa realidade mudasse assim no estalar de dedos. Mas não é assim, tá? Então, eu tá dando aqui quatro dicas práticas para vocês, tá? Para tá mudando essa situação aí, tá? Na vida de vocês. E a primeira dica, gente, eu vou estar olhando aqui, porque eu anotei tudo num papelzinho para mim não estar esquecendo, tá? De falar nada para vocês. Seja claro e específico, como eu já falei. Claro e específico no que você quer. É um carro? É mais dinheiro? É uma casa? Sabe? É prosperidade? Não sei o que vocês querem, mas seja claro e específico no que você quer. Pegue um caderno e escreva: a casa dos meus sonhos é uma casa assim, 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 específico, em todos os detalhes. O carro que eu quero é assim, 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 da marca assim, da cor assim. Bastante, bastante, bastante específico. Sabe, gente, no que você quer? Bastante específico. Sem hesitar em nada e sem pensar, eu não posso. Vou escolher um baratinho, vou escolher uma casinha qualquer porque é o que eu posso. Não. Qual é a casa do seu sonho? Seja específico. E não pense que você não consegue, que não vai conseguir específico. É assim, assim a casa que eu quero, tantos mil reais que eu quero receber por mês. A vida dos meus sonhos é assim, bastante específico, tá, gente? O que vocês querem. A outra dica é: use afirmações que transmitem emoções positivas. Porque, tipo assim, você tem que estar testando, gente, vários tipos de afirmações que te tragam emoção, sabe? Eu tenho várias afirmações positivas espalhadas aqui pela casa. Eu tenho afirmações positivas no meu espelho. Eu tenho afirmações positivas no meu banheiro, gente. O chuveiro fica assim, e logo à frente do chuveiro já fica a minha lista de afirmações positivas. Porque eu não deixo nenhum momento a minha mente ficar vagando, gente. Porque quando a gente tá tomando banho, a gente fica pensando no que vai fazer, em alguns problemas e tal. Eu não deixo. Como eu moro assim sozinha com os meninos, então para mim não tem problema espalhar pela casa quase toda. Várias afirmações positivas. E vocês escolham afirmações que quando você fala, você se sente bem, você sente emoção positiva com aquela afirmação, sabe? Não pega uma afirmação qualquer, eu sou rico, e quando você fala eu sou rico, você se sente mal. Você procure afirmações que você se sinta bem.
Alguma das afirmações que eu uso, uma delas é: eu nasci para dar certo. Quando eu falo essa afirmação, eu me sinto muito bem. Eu nasci para dar certo. Eu sou sucesso no que faço. Eu gosto muito dessa frase assim, dessa afirmação positiva. Eu sou sucesso no que faço. Eu sou prosperidade. Eu sou o amor. Eu sou a paz. Eu sou digna de prosperar. Eu sou confiante. Tudo dá certo pra mim. Isso são algumas das afirmações que eu tenho aqui pela minha casa. E tenho várias outras, sabe, gente? Eu sempre ponho várias afirmações positivas e sempre fico falando ela pra mim. Sempre fico falando, falo no espelho, na hora do banho, enquanto eu tô tomando banho, eu vou falando, falando, falando essas afirmações positivas. E vocês escolham afirmações positivas que vocês sintam uma energia boa ao falar elas. Não coloque uma afirmação que você fala assim: eu sou rico, e eu sei que sua mente vai começar, né, e falar: você não é rico nada. E quando fala assim, aí vocês já sentem um mal-estar, sabe? Uma coisa ruim. Então, fala afirmações que quando você fala, você se sente uma energia muito boa ao falar essas afirmações positivas. Um outro ponto é: tenha disciplina mental. É, na meditação, na gratidão, na visualização. Aí eu vou explicar um pouquinho aqui. Na meditação, gente, eu não sei se vocês já praticam, depois eu posso falar um pouquinho a respeito. Quando você medita, você cala um pouco a sua mente, sabe, gente, desse pensamento, porque você tem tantos pensamentos durante o dia, da sua mente ficar falando que você não consegue, que você não pode. Então, você tentar tirar um horário do seu dia para todos os dias fazer uma meditação. Comece pela meditação guiada, porque a meditação guiada vai ser muito boa para você começar com ela e você ver como você vai ter uma paz mental muito boa. Porque eu era uma pessoa muito ansiosa. Eu comecei a introduzir a meditação logo depois da minha vida, e eu percebi que mudou muito. Quando eu não faço, assim, apesar que já tem um tempo que eu não faço, só depois quando eu saí de férias que alguns dias eu não fiz por conta que eu estava em um lugar que não tinha como fazer. Mas é maravilhoso, sabe? É a gratidão, praticar a gratidão. Todos os dias eu acordo, eu agradeço por tudo, agradeço pelo dia de hoje, agradeço pela minha casa, mesmo que você esteja num lugar que não é o lugar que você quer, não é um lugar bom, mas agradeça por onde você está no momento, que quando você agradece, muitas outras coisas começam a descer para você, sabe, gente? A gratidão é excepcional. Agradeça pela sua casa, não importa qual seja, se você está num lugar que não é um lugar muito agradável. Há uns 2 meses atrás eu estava numa kitnet muito pequena, sabe, gente? Era onde eu estava há um tempo atrás. E eu agradecia por onde eu estava. Eu já estou numa casa bem maior, mas eu agradecia. Obrigada por essa kitnet. Obrigada pelos meus filhos saudáveis, obrigada pela minha saúde, obrigada pela minha vida, obrigada pelo alimento, obrigada pelo meu trabalho. Você começa a agradecer por tudo, gente, sabe? Começa a escrever, faz um caderninho da gratidão, depois eu posso mostrar pra vocês, eu tenho vários caderninhos, aí eu escrevo: hoje eu agradeço por isso, hoje eu tô tão feliz e grata por isso. Aí você começa a escrever no seu caderninho. É, o último ponto é: confia no processo e perceba os pequenos detalhes. Isso aqui, gente, é excepcional. Porque, tipo assim, às vezes, você começa a praticar tudo isso e você não consegue ver resultados grandiosos como você quer. A casa não vem rápido, o dinheiro não vem rápido, a prosperidade não vem. Só que começa a acontecer várias coisas assim e você tem que perceber esses pequenos detalhes. Eu comecei a perceber, um deles foi a minha paz, a paz mental, porque minha mente era uma mente muito. A minha mente me deixava, sabe? A minha mente conversava muito, uma mente muito agitada. E eu ficava muito mal, porque às vezes dava vontade de gritar, porque eu não aguentava mais aquela perturbação da minha cabeça. Eu também era uma pessoa, assim, que procrastinava demais nas coisas que eu ia fazer. E uma coisa que eu comecei a ver foi a paz mental, sabe, gente, assim. E aquela paz interior, era uma coisa, assim, que eu acho que exalava até pra fora, que todo mundo que estava ao meu redor começou a sentir aquilo também, aquela paz, e começou a reverberar até na minha família aquilo, sabe, porque eu estava muito bem, assim, mentalmente, espiritualmente, estava buscando, as pessoas começaram a falar que eu estava muito diferente, assim, mesmo que não estivesse acontecendo coisas, assim, sabe, que eu queria, coisas grandiosas, mas esses pequenos detalhes de eu ter mudado, assim, o meu jeito, o meu espiritual, o meu mental, começou a reverberar até na minha família, sabe? E foi um dos pontos, assim, maravilhosos. E eu comecei a ter vários insights, várias coisas, comecei a sentir
sabe, uma paz, uma paz, uma paz, um amor por tudo, por todos, sabe. Gente, é maravilhoso, maravilhoso. Você tem que começar a perceber pequenos detalhes, pequenas coisas que forem acontecendo no caminho, tá. Esse vídeo já deve ter ficado bem grande, tá, mas espero que vocês assistam. E as minhas considerações finais, gente, a lei da atração funciona. Ela funciona, assim, para todo mundo, gente. Ela não faz acepção de pessoas, tá, é uma lei universal. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é bonito, não importa, não importa, não importa. Ela não faz acepção de pessoas, ela está funcionando sempre. Mas ela pede que você tenha clareza, paciência e ação. Alinhar a mente e o coração e perceba que tudo começa a fluir. Então você tem que alinhar a sua mente e o seu coração, o que você pensa e o que você sente, tá, gente? É o mental, o espiritual, o que você vibra, o que você sente, o que você vê, o que você ouve, tá? Então cuide da sua vibração, cuide dos pensamentos que vêm na sua mente. Quando vêm pensamentos negativos, você tenta não dar bola, que já já eles desculpa, já já esses pensamentos vão embora, tá? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!